Creio que em casa dá para ver também. Mas vamos ler juntos o que está aqui? Todo mundo? No poder do Espírito, vamos completar a missão. Foi horrível. Você que está em casa, me perdoe, mas foi muito ruim. Nos ajude em casa, fale também. Vamos falar todos juntos, inclusive você em casa, fale junto conosco. Vamos dizer? No poder do Espírito, vamos completar a missão. Que missão? A missão que eu e você recebemos de Jesus, de estar indo pelo mundo inteiro, testemunhando dele, do seu amor, da sua graça, da sua salvação, da sua alegria, da sua paz, da esperança. E é o que estamos fazendo agora juntos. E hoje lançamos oficialmente esta campanha, como fazemos todo ano, com uma campanha especial, arrecadamos ofertas para esta organização missionária com a qual a nossa igreja coopera, e a maioria das igrejas da Convenção Batista Brasileira cooperam também, que chamamos de Junta de Missões Mundiais, que tem pessoas que são sustentadas direto ou indiretamente nos 6 continentes, 6 continentes, o pessoal fala 5, 6, né? Considero assim, mas todos os continentes estão representantes nossos, ligados às igrejas da Convenção Batista Brasileira, testemunhando, falando de Jesus. E a nossa igreja, ela vai através da organização, em cooperação com outras igrejas em todos os lugares, assim como vamos diretamente. Uma informação, os nossos amigos Caetano e Ana e os filhinhos chegaram bem lá no local para onde estão indo, onde estarão trabalhando ali junto com outros trabalhadores, e graças a Deus estão bem, deu tudo certo, a viagem, a saída, a chegada foi longa, algumas questões naturais que surgem às vezes, mas deu tudo certo e hoje já devem estar começando, ficaram na casa de amigos que estão lá, são trabalhadores também, e agora estão começando vão mobiliar a casa, já tem a casa alugada, mas tem que mobiliar a casa, e nesta semana já começar todas as atividades. Oremos então por eles, continuemos orando, mas estaremos de uma maneira especial durante o restante deste mês de março, até o mês de abril, orando por todos os missionários ligados à nossa Junta de Missões Mundiais, pelos trabalhos que existem. E hoje, de uma forma especial, eu peço que venha aqui à frente a Lídia. A Lídia vai se apresentar totalmente, ela vai fazer a apresentação completa dela. A Lídia, já conheço há alguns anos, foi membro da primeira Igreja Batista de Santo André, uma igreja também muito envolvida com missões, a primeira Igreja Batista de Santo André, durante um grande período, ela desenvolveu os congressos missionários, né? Ela teve vários congressos missionários, e hoje a Lídia está na Igreja Batista Alvorada, mas ela também coopera com o Ministério da Rádio Transmundial, que é uma organização parceira nossa, organização missionária. A Lídia, então, está com a palavra, que Deus possa abençoá-la. Obrigado, Pai querido, pela vida da Lídia, tua filha, estejas com ela naquilo que vai estar falando a nós nesta manhã, é o que te pedimos em nome de Jesus, amém. Ela não é pastora, não temos as pastoras, mas ela é uma missionária, ela tem trabalhado e desenvolvido a obra missionária desta forma, que Deus abençoe. Graça e paz, igreja. Amém. Obrigada, pastor Neto, pelo convite, pela confiança de me confiar o púlpito dessa amada igreja. Como o pastor Neto falou, nós nos conhecemos já há alguns anos, né, pastor? Há muitos anos, servindo ao Senhor, e para mim é uma alegria muito grande, é um privilégio poder compartilhar com os irmãos um pouco da palavra do Senhor. Deixa eu me ajeitar aqui. Deixa eu ver se eu consigo fazer funcionar. É só apertar o meio aqui para ligar? Não? Não, canto aqui eu já liguei. Aí, para funcionar, eu aperto o centro? Não. Opa. Só ir, só caminhar.
Tá bom, deixa eu ver então se... Onde está? Ah, tá. Ah, tá. Ah, olha só, a tecnologia. Vamos voltar então um pouquinho. Ah, tá bom. Eu achei que era essa tela aqui que ia aparecer. Muito bem. A gente vai se ajeitando, se acertando. Eu sirvo ao Senhor, na verdade, quase a vida inteira. Sou filha de uma família grande, 7 filhos. Minha mãe, Dona Maria Rosa, membro lá da Primeira Igreja Batista em Santo André. Sou a caçula dos 7 filhos. E minha mãe cantava no coral. E aí, os 7 filhos, indo na igreja, a gente ocupava lá na primeira um banco inteiro. E era maior do que esse banco aqui, né? Então, minha mãe sentava numa ponta, minha irmã mais velha na outra ponta, e os outros 6 no meio, nós 6 no meio ali do banco. Então, a gente ocupava bastante espaço ali na igreja. E minha mãe cantando no coral, e a gente aprendia e participava, ia com ela, né, participava dos ensaios do coral, e à medida que o filho ia crescendo um pouquinho, ia entrando para o coral também. Então, aos 12 anos de idade, eu já cantava no coral da igreja. E em casa, minha mãe era do tipo que fazia culto doméstico. Minha mãe fazia culto doméstico mesmo, né? Tinha assim a palavra que ela sempre trazia, mas a gente cantava as músicas do coral ou os hinos do cantor cristão e abríamos os naipes das vozes, né? Cada um cantava na sua voz. Os 2 meninos, o Samuel sempre fazia o tenor, o Daniel era o mais velho, fazia o baixo, e as outras irmãs, as 5, a gente dividia entre soprano e contralto. E umas vozes inventadas também de vez em quando, mas no fim dava tudo certo. E minha mãe também, ela distribuía, né, porque ela fazia o culto doméstico, então ela distribuía entre nós porções da palavra de Deus para memorizar. Então, a gente não tinha só essa tarefa na escola dominical, a gente tinha essa tarefa em casa também. E durante o culto doméstico ela cobrava, tinha chamado oral. Então a gente aprendeu lá o Salmo 1, o Salmo 23, o Salmo 27, o Salmo 100, o 150 e outros trechos da palavra, porque ela cobrava. Então tinha uma altura do culto que a gente sabia que ia ter que recitar aquele texto, e assim eu aprendi a amar a palavra do Senhor com o exemplo da minha mãe, uma mulher piedosa que já está com o Senhor hoje. Um dia eu vou me encontrar com ela e sirvo ao Senhor então. Fui para o ministério, Deus me chamou, me salvou, me levou para o ministério, servi ao Senhor durante 25 anos como missionária da Primeira Igreja Batista em Santo André, e hoje eu sirvo ao Senhor, continuo servindo ao Senhor ali na Rádio Transmundial. Uma alegria estar aqui com vocês nessa manhã, e eu gostaria de conversarmos um pouco nessa manhã sobre o tema, na verdade, né, desse projeto que começa agora no poder do Espírito Santo. Nós vamos completar a missão. E a gente fala, né, recitamos aqui essa frase, mas a pergunta que eu quero começar a fazer a você é: você sabe qual é a missão da sua vida? Nós recitamos que no poder do Espírito Santo nós vamos completar a missão. Mas a pergunta, então, que fica é: eu e você, de fato, sabemos qual é a missão da nossa vida? Eu vou pedir que você novamente curve a sua cabeça, e nós vamos orar mais uma vez, pedindo que o Senhor fale conosco, que use a sua palavra, que, por misericórdia, use a minha vida como instrumento para aquilo que o Senhor deseja falar a nós nessa manhã. E que Ele encontre no nosso coração lugar de resposta aos desafios que Ele trará para a nossa vida. Nós te louvamos, Senhor, por esse dia. Queremos dedicar a nossa vida ao Senhor. E diante da Tua palavra poderosa, que nosso coração se enche de temor e tremor, porque pedimos ao Senhor que o mesmo Espírito que a inspirou venha sobre nós e a ilumine à medida que nós conversamos sobre as verdades eternas dela. Nós queremos pedir a Tua bênção de um coração ensinável, de um coração disposto a não apenas ouvir, mas praticar aquilo que o Senhor nos ensina a cada dia. Nós pedimos essas bênçãos no nome e para a glória de Jesus. Amém, Senhor. Muito bem, então a pergunta que não quer calar: você sabe qual é a sua missão ou a missão da sua vida? Parece que algumas pessoas sabem,
Nas grandes corporações, né, nas indústrias, as grandes empresas, elas sabem, ou pelo menos elas tentam definir qual é a sua missão. E eu procurei, né, lá no Google, né, no oráculo Google, a declaração de missão de algumas dessas empresas que eu e você conhecemos bem. Vamos lá, começando pela Apple. Então, qual é a declaração de missão da Apple? É a seguinte: projetar os melhores computadores pessoais do mundo. Olha só que missão ousada, né? Do mundo. Levando a melhor experiência de computação pessoal a estudantes, educadores, profissionais criativos e consumidores do mundo todo. Uma coisa bem fácil, né? Essa é a missão da empresa Apple. Muito bem, aquela da maçã mordida que você conhece e que a gente passa, às vezes, o tempo todo sonhando em poder um dia ter um computador ou um celular dessa empresa. Muito bem. A Google, que é também conhecida por oráculo. Tudo que você quer saber, você vai lá e pergunta ao oráculo. Eu ainda sou do tempo que, quando a gente tinha tarefa na escola, né, trabalho, tinha que ir na biblioteca. Eu não vou perguntar aqui para você se você viveu essa experiência, mas a gente ia na biblioteca, anotava, tinha que escrever horas e horas anotando. Aí depois, um grande avanço tecnológico, foi descoberto aquela máquina que fazia cópias. Aí você separava a página do livro e ia lá e pedia para a bibliotecária tirar a cópia. Eu sou desse tempo, né? Aliás, eu estou brincando, mas eu sou de hoje também, eu sou de todos os tempos. Mas a declaração de missão da Google é o seguinte: organizar as informações do mundo todo e torná-las acessíveis e úteis em caráter universal. Olha, que coisa ousada também essa missão, né? Muito bem, indo para frente. A Avon, lembra? A Avon chama ser a companhia que melhor entende e satisfaz as necessidades de produtos, serviços e autorrealização das mulheres do mundo todo. Olha que ousado também, né? Então, se você, minha irmã, já usou algum produto da Avon, esse é o propósito, esse é o objetivo, essa é a missão dessa companhia. Muito bem. Não, voltando ainda. A Nestlé, isso. A Nestlé, qual é a missão da Nestlé? Oferecer ao consumidor brasileiro produtos reconhecidamente líderes em qualidade e valor nutricional que contribuam para uma alimentação equilibrada, gerando sempre oportunidades de negócios para a empresa e valor compartilhado com a sociedade brasileira. Isso é a Nestlé no Brasil, porque é uma multinacional. Muito bem. Para frente, a Natura. As irmãs também conhecem bastante. Os irmãos também conhecem, né? Porque tem produto para os irmãos também. Qual é a missão da Natura? Ser percebida como uma empresa social e ambientalmente responsável. Ser um verdadeiro ator de transformação social para o bem público e o interesse comum. A Fiat também tem uma missão: desenvolver, produzir e comercializar carros e serviços que as pessoas prefiram comprar e tenham orgulho de possuir, garantindo a criação de valores e a sustentabilidade do negócio. A Nike, uma empresa voltada aos esportistas, leva inspiração e inovação, tá certo ali, inspiração, ou levar inspiração e inovação para os atletas de todo o mundo. Também uma missão bastante ousada. Agora vem uma missão muito fofa, a declaração de missão da Coca-Cola. Deixa eu ver, acho que eu fui para frente. Voltei. Isso, Coca-Cola. Qual é a declaração de missão da Coca-Cola? Refrescar o mundo, inspirar momentos de otimismo e felicidade, desculpa, irmãos, criar valores e fazer a diferença no mundo. Eu fiquei pensando essa noite. Eu não sei na sua casa, mas na minha casa dava fazendo uns 80 graus a noite inteira. Tinha sol, uns 3 sóis à noite também. E aí, eu estava com a janela aberta, com a porta aberta, o ventilador ligado no volume máximo a noite inteirinha, e não me ocorreu tomar uma Coca-Cola, porque a missão da Coca-Cola é refrescar o mundo. Olha que coisa impressionante. Mas aí hoje de manhã eu pensei, caramba, por que eu não tomei uma Coca-Cola?
porque aí teria resolvido o problema daquele calor infernal que tem feito nos últimos dias, né? Os cientistas, especialistas, ambientalistas que estão tentando descobrir uma solução para o problema do aquecimento global também não pensaram nisso ainda. Só procurar lá no oráculo a declaração de missão da Coca-Cola e o problema do aquecimento global será resolvido, porque a missão da Coca-Cola é refrescar o mundo. Muito bem. Tem uma outra, já terminando essa parte, né? McDonald's. Qual é a missão do McDonald's? Servir alimentos de qualidade, né? Com rapidez e simpatia, num ambiente limpo e agradável. A gente pode questionar isso, mas é a declaração de missão do McDonald's. E essa última, aí eu quero encerrar, da Disney World. Qual é a declaração de missão da Disney World? Levar alegria para todas as pessoas do mundo. Não sei se deve estar nas letrinhas miúdas que a gente não lê no contrato, mas aí, desde que você tenha... Eu não sei aqui quem já foi para a Disney, quantos dólares será que uma pessoa precisa ter para ser totalmente feliz, né? E alegre, porque aí vai poder ir lá na Disney e cumprir essa declaração de missão dessa empresa, né? Levar alegria para todas as pessoas do mundo, desde que elas tenham alguns milhares de dólares para gastar nos parques da Disney. Muito bem. Qual será a minha missão e a sua missão, Igreja do Senhor? Porque as grandes companhias têm definido qual é a sua missão. E o interessante é que em todas essas declarações, de fato, a missão delas não está escrita em nenhuma delas, não está explícita. Porque a missão de todas elas, embora elas digam essas coisas, e algumas até interessantes e ousadas, a declaração de missão, para serem honestas, deveria ser: a nossa missão é ganhar dinheiro. Agora, como elas vão fazer isso? Aí a gente pode questionar e olhar essas declarações que elas fazem a respeito de si mesmas. Então, no fundo, a missão, ou seja, porque a missão, num ambiente corporatismo, responde à pergunta: para que existimos? Por que nós estamos aqui? Por que é importante essa missão? Para que ela existe? Então, no caso das organizações, né, das empresas, de fato, a razão de existir delas é fazer dinheiro. Como elas vão fazer isso, aí cada uma define. A missão do povo de Deus, da Igreja de Cristo, de todo aquele que é discípulo de Jesus, minha e sua missão, é glorificar a Deus. E como é que a igreja faz isso? Ela não tem que inventar nada. Já está escrito qual é a nossa missão. É glorificar a Deus por meio do cumprimento da grande comissão. Ou seja, essa é a nossa missão, cumprir a grande comissão. Há uma grande missão que Deus entregou à sua igreja, e talvez a importância dela possa ser medida quando nós percebemos que foi a última ordem que o Senhor Jesus, agora ressuscitado, dá aos seus discípulos: cumprir a grande comissão. E o que diz o texto de Mateus 28, de 18 a 20? O texto diz: então Jesus, aproximando-se deles... Desculpe, irmãos. Do som, estou atrapalhada com esse microfone que é um pouco longo, né? Então o texto diz: então Jesus, aproximando-se deles, e disse: foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Esta é a minha missão e esta é a sua missão. Mas aí a pergunta que não quer calar é: por que eu e você deveríamos nos envolver no cumprimento da grande comissão? Por que essa missão é minha e sua? Por que essa missão é aquela que nós somos chamados nesse projeto que a igreja começa hoje? Nós somos desafiados a completar. O que é que tem nessa declaração de missão vinda do próprio Senhor Jesus que deveria ser um bom motivo ou razão para que eu e você nos envolvêssemos nesse projeto?
Então, nós vamos ver alguns motivos pelos quais eu e você precisamos, necessária e obrigatoriamente, como discípulos de Jesus, estar envolvidos para completar essa missão. O primeiro motivo é porque foi Jesus quem deu a ordem. Está lá no verso 18. Eu já trouxe essa mensagem lá na Rádio Transmundial, e lá o poder maior, o oráculo da RTM, é o COMEX. Então, todo mundo assim, então, veio uma orientação, uma ordem, alguma diretriz. O COMEX é que está dizendo que vai ser assim. Ou então o COMEX está dizendo não pode ser assim. Então, o COMEX é o nosso oráculo lá na RTM. Mas aqui não foi o COMEX que dá essa ordem. Não foi o pastor da igreja que deu essa ordem. Não é a liderança da nossa denominação que deu essa ordem. O próprio Senhor Jesus é que deu essa ordem. Aquele que tem toda a autoridade, não só no céu, como também na terra. Quando a gente pensa na autoridade de Jesus no céu, eu me lembro da ocasião em que Jesus está no Getsêmani e os soldados chegam para prendê-lo. Pedro, o ousado, o atrevido, né, o corajoso, pelo menos no primeiro momento, lá até a página 2, ele se arma de coragem, lança a mão da espada e corta a orelha de um dos soldados. E aí o que Jesus diz para Pedro? Pedro, quase assim, pessoal lá do Nordeste, chato de ser besta, Pedro. Bobinho, Pedro. Pedro, você acha mesmo que se eu quisesse, eu não poderia rogar e o Pai enviaria 12 legiões de soldados? Peraí, uma legião de soldados romanos, né, que é assim que era medido, tinha mais ou menos 6.000 homens. E o que Jesus está dizendo para Pedro é, Pedro, se eu quisesse escapar deste momento, e, na verdade, quando Jesus ora, alguns versículos anteriores a essa passagem, Jesus está orando em agonia e fala, Pai, se for possível, afasta de mim este cálice. Se tivesse outro caminho, eu não gostaria de passar por esse suplício que me aguarda. Mas aí, Jesus completa a oração dizendo, todavia, Pai, seja feita segundo a tua vontade. Então, quando Pedro, agora armado de coragem, pensa numa reação àquela prisão injusta, errada, Jesus diz, olha, eu tenho autoridade no céu, Pedro. A minha autoridade no céu, ela é tão grande que se eu quisesse escapar dessa situação, eu pediria ao Pai legiões de anjos para resolver esse problema aqui. Para a gente ter uma ideia do poder de um anjo, né, quando a gente pensa em legião, vamos pensar no poder de um anjo. No texto lá em 2 Reis 19, conta a ocasião em que Ezequias está enfrentando o rei Senaqueribe. E ele está em desvantagem. E ele vai perder a batalha. E o povo clama ao Senhor. O rei Ezequias clama ao Senhor. E o Senhor envia um único anjo naquela situação. E esse único anjo feriu e matou 185.000 homens no acampamento dos assírios. Então, faça aí uma conta na sua cabeça. Que poder teriam 12 legiões de anjos naquela situação ali no Getsêmani? Pois esse Jesus, que tem todo o poder no céu, a ponto de chamar todos os anjos, todas as legiões de anjos, aquele que o texto lá no Antigo Testamento, porque é o próprio Deus, diz que ele chama as estrelas todas, e por ser grande em poder, nenhuma delas vem a faltar. Essa é a autoridade que Jesus Cristo tem. Esse Jesus Cristo foi quem deu a ordem de cumprir a grande comissão. Mas Jesus não tem poder só na terra, ele tem poder também no céu, ele tem poder também na terra. Lembra que na mesma ocasião, quando Jesus se apresenta, os soldados, né, querem saber quem é o homem a quem eles devem prender. O sumo sacerdote havia feito um acordo com Judas para identificar Jesus, mostrando que Jesus era um homem absolutamente comum, podia ser confundido com as outras pessoas e os outros homens ali no pedaço.
Então, eles precisavam de ajuda para identificar aquele a quem eles deveriam prender. Então, Judas vai dar um beijo em Jesus. Mas o outro evangelista diz que quando os soldados se aproximam, isso está lá no texto em João 18, e eles perguntam, estão procurando Jesus, e Jesus diz, olha, sou eu. O texto de João diz que os soldados caíram por terra. Tamanha autoridade de Jesus, mesmo como homem. Mas Jesus é Deus, poderoso, soberano. Ele é a imagem do Deus invisível. O texto de Colossenses fala nisso, que nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Ele é o próprio Deus, criador e sustentador de todas as coisas. Ele é a expressão exata da pessoa de Deus. Esse Jesus foi quem deu essa ordem, para que eu e você completássemos a missão. Essa é a minha missão, é sua missão. E quem deu a ordem foi o próprio Senhor Jesus. Ele é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Aquela imagem tremenda que a gente lê lá no Apocalipse, quando João se apresenta, ou Jesus se apresenta diante dele, ele cai aos pés do Senhor como que morto. Tamanha a glória, o poder e a autoridade de Jesus Cristo. Nós costumamos nos esquecer de quem é o Senhor a quem nós adoramos semanalmente, na verdade deveria ser diariamente. Nós nos reunimos aqui para celebrar esse Senhor Jesus que tem toda a autoridade no céu e na terra. E nós ousamos questionar e muitas vezes desobedecer às suas ordens, como se fosse uma opção para nós. Se você quiser completar a missão, tudo bem. Mas se você não quiser, faça outra coisa. O grande problema é que quando nós nos envolvemos em qualquer projeto que não tenha a ver com o cumprimento da grande comissão, nós deixamos de ser igreja. Porque a igreja existe para isso. Lembra a declaração de missão lá das organizações? Respondem à pergunta, por que existimos? Para que existimos? A igreja existe para cumprir as ordens do nosso general. Aquele que a gente canta, o nosso general é Cristo, seguimos o seu... Só que não, né? Porque muitas vezes não é isso que nós fazemos. A gente faz isso muitas vezes numa grande coreografia na igreja. A gente põe roupa de ver Deus. Eu estou vestida hoje com roupa de ver Deus. A gente faz cara de ver Deus, faz gestos de quem está vendo Deus, e as pessoas que olham para nós, talvez na hora do louvor, elas juram de pé juntos que nós estamos vendo Deus. E muitas vezes isso é apenas uma coreografia de alguém que não tem a disposição, talvez nem entenda de quem parte a ordem de cumprir a sua missão. É o próprio Jesus. A segunda razão pela qual eu e você precisamos nos envolver no cumprimento da grande comissão. A primeira é porque foi o próprio Jesus, que tem toda a autoridade no céu e na terra, que nos deu essa ordem. A segunda razão é porque em todas as nações há discípulos para serem feitos. Os discípulos não surgem de maneira espontânea. Eu acho interessante porque no texto, o façam discípulos é o único verbo que está no imperativo. Fazei discípulos, dependendo da versão da sua Bíblia. Façam discípulos, fazei discípulos. Isso é uma ordem, não é uma sugestão. E quando Jesus diz isso, para fazer discípulos em todas as nações, está implícito de que o fato de sermos levados ou desafiados a fazer discípulos em todas as nações é porque há discípulos para serem feitos em todas as nações. Quando a gente poderia perguntar, né? O que é que Jesus tinha em mente quando ele fala façam discípulos? Quando a gente pensa em discípulo, o que seria um discípulo? A gente poderia pensar, discípulo é um seguidor, é um aluno, né? Mas é interessante porque a definição que o próprio Jesus dá sobre quem é discípulo dele vai muito além de um simples seguidor. Alguém que vai atrás da pessoa ou que com um caderninho vai anotando aquilo que a pessoa diz. Isso é um aluno. Todos nós já passamos pelos bancos escolares e aí você tem que anotar o que o professor, o mestre disse.
E ainda tem aquela pequeno incentivo, ó, vai cair na prova sim. Então você fica mais motivado a anotar, porque você sabe que vai cair na prova, você precisa daquela informação na hora da prova. Mas é interessante que quando Jesus define o seu discípulo, em 4 momentos específicos nos evangelhos, Jesus usa a frase, esse é meu discípulo, ou deixa entender que este é discípulo. A primeira passagem, a primeira vez que Jesus diz isso, está no texto lá em João 8:31. E o que diz o texto? Se vocês permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos. Então Jesus diz que o discípulo dele é aquele que permanece na palavra. E o que significa permanecer na palavra? Várias atitudes estão relacionadas a isso. Permanecer na palavra envolve ouvir a palavra, envolve ler a palavra, envolve estudar a palavra, envolve meditar na palavra, envolve obedecer a palavra. Não é apenas vir aqui e ser um ouvinte. Tiago nos alerta contra essa atitude. Ele fala, tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não apenas ouvinte. E é interessante como Tiago conclui esse raciocínio. Porque quando nós somos apenas ouvinte, nós estamos enganando-nos a nós mesmos. Isso é uma falácia. É um equívoco, é um engano quando eu acho que por participar da escola dominical, por ler a lição, por vir aos cultos, assistir aos cultos, até a ideia, né? Assistir. Quantas vezes a gente vai só para assistir? Por isso que a gente assume aquela atitude de juiz. Ah, não gostei da mensagem hoje. Ah, e o louvor podia ser melhor. Ah, eu gosto mais daquela outra banda quando toca. Porque nós nos colocamos, sabe, lembra dos Muppet Shows? Que tinha aqueles 2 velhinhos que ficavam lá na galeria só observando e criticando o show enquanto acontecia, né? Muitas vezes nós nos colocamos nessa posição. Quando o desafio é que nós virmos aqui para prestar culto ao Senhor. E, na verdade, é para celebrar, porque culto começou no dia que você recebeu a Cristo. O culto é todo dia, irmão. Todo dia a gente presta culto ao Senhor. Mas no domingo, ou na quarta, ou qualquer outro momento da semana, nós nos reunimos como igreja para celebrar o Senhor. Então, tornar-se praticante da palavra envolve não apenas ouvir a palavra, não apenas memorizar a palavra, mas também meditar nela e obedecer acima de tudo. Porque quando permanecermos na palavra de Deus, quando temos essas atitudes em relação à palavra, no momento em que dela precisarmos, ela estará presente no nosso coração. Aqueles que me conhecem há mais tempo, André já ouviu esse testemunho, só um resumo. Eu tive um câncer de mama há 10 anos atrás. E quando eu peguei para resumir, quando eu peguei o laudo da biópsia, né, e era positivo, era câncer mesmo, aí você leva aquele susto, fiquei apavorado. Eu estava no meu quarto, sozinha, peguei o laudo, comecei a ler, tinha um monte de coisa que eu não entendia, termos técnicos, mas eu sabia o que era um carcinoma. Era um câncer de mama, era maligno. Eu não sabia que tamanho era. Eu achei que eu fosse morrer. E naquele momento eu lembrei do salmista, quando ele fala, cordéis da morte me cercaram, angústias do inferno se apoderaram de mim. Foi o que aconteceu naquele momento no meu quarto. Muito medo. Todas aquelas histórias que a gente ouve desde sempre. Ah, fulano teve câncer, 2 meses morreu. Eu tinha perdido o meu chefe, o diretor da Cruzada Estudantil, o pastor Bartimeu Almeida, tinha morrido 4 meses desde que o câncer foi descoberto e a morte dele. Então, todas as histórias horrorosas vieram à minha mente naquele momento. E eu senti muito medo. Medo é pouco, pavor. Vou morrer, vou sentir dor, vou sofrer, vou ficar pele e osso. Ah, vai ser horrível. Pensei tudo isso. E aí, num momento de lucidez, eu perguntei para mim mesma, Lídia, calma. O que é que de pior pode acontecer como resultado desse diagnóstico aqui? Você está com câncer, é um fato. Aí eu respondi para mim mesma, bom, o pior que pode acontecer é eu morrer. E neste momento veio na minha mente o texto de Filipenses 1, versos 20 e 21. E o que diz esse texto? Paulo está preso e ele tem todo um raciocínio no capítulo 1, mas aí chega no verso 20 ele fala o seguinte,
porque na minha ardente expectativa estou certo de que em nada serei envergonhado. Pelo contrário, Cristo será engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. E o verso 21, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. A lembrança desse texto, irmãos, trouxe um batismo de paz ao meu coração. É como se o Senhor tirasse com a mão todo aquele aquele medo, aquele pavor que eu estava sentindo naquele momento. E o inferno que parecia que estava ali no meu quarto, desapareceu. E eu, a partir daquele momento, eu gozei paz. Aquela paz que é sobrenatural. Eu ajoelhei, agradeci ao Senhor, fui contar para minha família, a família ficou toda desesperada, mas eu estava em paz. O mês seguinte eu estava na mesa de cirurgia, mas eu estava em paz. Todo o tratamento que seguiu, eu estava em paz. E 10 anos depois, a palavra do Senhor continua a trazer essa paz ao meu coração. É isso que acontece quando nós permanecemos na palavra. A palavra não é só um monte de letra num livro antigo. Ela é vida na nossa experiência diária, nas nossas necessidades, no momento de tomar decisões, no momento de fazer escolhas, no momento de decidir, o Senhor estará conosco. A palavra será o nosso guia. Ela, de fato, será lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Então, quando Jesus fala que se vocês permanecerem na minha palavra, aí sim você é discípulo. Aquele que é só ouvinte do Senhor, talvez não seja discípulo ainda. Mas discípulo é aquele que permanece na palavra. Num outro texto, Jesus diz que discípulo é aquele que ama os seus irmãos. O texto diz, lá João 13, 34 e 35, um novo mandamento vos dou, que amem-se uns aos outros, como eu os amei. Vocês devem amar uns aos outros. Com isso, todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês amarem uns aos outros. Então, se você é discípulo, você não fica com aquelas coisas de criança na igreja. Ah, não vou mais naquela igreja, aquele irmão não olhou para mim. Ah, e aquela irmã não me cumprimentou. Ah, aquele irmão não me convidou para o aniversário dele. E muitas vezes a igreja acaba se transformando num grande berçário, né, espiritual. E aí as palavras de Paulo fazem sentido. Ele escreve à igreja aos Coríntios dizendo, irmãos, eu queria dar alimento sólido para vocês, mas eu não posso ainda. Eu tenho que dar alimento pastoso, leitinho. Vocês são crianças em Cristo. E o que é que caracterizava as crianças em Cristo, segundo Paulo? Porque havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais e andais segundo os homens? Então, quando nós ficamos cheios de picuinhas entre nós não estamos amando os nossos irmãos. E Jesus fala que o discípulo é aquele que ama de maneira incondicional. Mas aquela irmã não me cumprimentou, eu continuo amando aquela irmã. Há 2 semanas atrás, falamos na rádio num programa sobre racismo. E eu me sinto com autoridade para falar sobre o assunto. Porque dentro da igreja existe também. E eu contei a experiência de uma grande amiga, que hoje está também com o Senhor no céu. Vou encontrá-la um dia. Que era racista, que não me cumprimentava na igreja, que tinha problemas sérios em relação a isso. Eu estou citando aqui o racismo para falar de uma experiência pessoal. Eu não sei qual é a sua dificuldade no seu relacionamento aqui na igreja com os seus irmãos. Mas seja o que for, o Senhor tem perdão e cura para as nossas questões pequenas, mesquinhas, que mostram que nós ainda não aprendemos a amar. Nós vamos falhar? Claro que vamos. Mas o Senhor curou o meu relacionamento com a minha amiga, que tornou depois uma grande amiga. Eu a acompanhei anos antes de eu ter um câncer, ela teve um câncer. E eu a acompanhei de perto. E depois, quando eu tive, ela me acolheu de perto. No céu, eu tenho uma grande amiga que um dia foi racista, mas que aprendeu sobre o amor de Jesus. Ela aprendeu e eu aprendi porque o Senhor pôde operar perdão também no meu coração. Então, o discípulo de Jesus é aquele que ama o seu irmão. Um outro texto em que Jesus descreve o seu discípulo, ele diz que discípulo é aquele que produz muito fruto.
João 15:8, meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto e assim serão meus discípulos. Que tipo de fruto? Pessoas a quem eu compartilho, com quem eu compartilho a fé e que se tornam discípulos de Jesus. O meu testemunho, quando eu completo a missão. E fruto no sentido também do fruto do Espírito na minha vida de maneira abundante. As características, as qualidades que são próprias do próprio Jesus Cristo. Então, o fruto do Espírito e a minha vida de testemunho, aqueles que não conhecem ainda o Senhor, compartilhando com eles a verdade do Evangelho, é isso que Jesus diz. Quando nós produzimos fruto, nós provamos, nós mostramos, isso se torna evidente de que nós somos realmente discípulos de Jesus Cristo. Um último texto em que Jesus define o discípulo, agora está lá no Evangelho de Lucas 14, 26, 27 e 33. E o texto diz o seguinte: se alguém vem a mim e ama o seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, suas irmãs, irmãos e irmãs, e até sua própria vida, mais do que a mim, é interessante a frase, não pode ser meu discípulo. Nos outros textos ele fala, esse é o meu discípulo. Mas agora ele fala, esse não pode ser meu discípulo. E ele continua, e aquele que não carrega a sua cruz e não me segue, ele repete, não pode ser meu discípulo. Continuando, e aquele que não carrega a sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. Da mesma forma, qualquer de vocês que não renunciar a tudo que possui, não pode ser meu discípulo. Então, quando a gente junta essas 4 declarações de Jesus, quando Jesus dá a ordem, façam discípulos, o que Jesus tem em mente? Façam pessoas que não apenas façam o que a quem vocês vão ensinar o que eu ensinei. Jesus diz, façam discípulos significa ensinar a obedecer. E quando é que eu sei que eu estou ensinando alguém a obedecer a palavra de Jesus? Quando essa pessoa permanece na palavra, quando essa pessoa, começando de mim mesma, quando essa pessoa ama o seu irmão, quando ela produz muito fruto e quando renuncia a tudo que tem pela vontade do Senhor. Então, o que Jesus está dizendo? Ele está mandando que eu e você produzamos, que a gente faça discípulos, homens e mulheres que reflitam o caráter do próprio Senhor Jesus. Então, isso que significa fazer discípulos. Como eu falei no início, os discípulos não são produzidos de maneira espontânea. E a ordem não é encontrem os discípulos que já existam, façam discípulos. Há uma ação intencional, minha e sua, no sentido de gastar tempo com pessoas, caminhar com elas, até que elas aprendam a obedecer à palavra do Senhor. Em terceiro lugar, terceira razão, porque já existe uma estratégia eficaz definida pelo próprio mestre. Jesus disse, olha, ele falou assim, façam discípulos e dá um jeito, pensem numa estratégia para fazer isso. Não, Jesus já deu a estratégia. A estratégia é indo, batizando e ensinando. Indo é a ordem de ir por todo o mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Como é que nós vamos encontrar os discípulos que precisam ser feitos? Anunciando o evangelho para todas as criaturas. E entre todas as criaturas que ouvirão do evangelho, muitos ouvirão, responderão aos desafios de Jesus e se tornarão discípulos, caminhando conosco, vendo no nosso exemplo de vida, de alguém que permanece na palavra, ama os irmãos, produz fruto e renuncia a tudo que tem. Tomando a iniciativa, eu trabalhei muitos anos no Ministério da Cruzada Estudantil e Profissional para Cristo. Hoje só é chamado de CRU, né? O nome eles resumiram. Dr. Bill Bright, que é o fundador e foi durante muitos anos, durante toda a sua vida, presidente da Cruzada, ele tinha uma frase que ele ensinava a todos os missionários da missão. A frase dizia o seguinte, é importante porque a Cruzada Estudantil tinha um forte ministério na área de evangelismo e discipulado. E a frase que todos nós aprendíamos e precisávamos viver para o trabalho de evangelizar e discipular todos os dias era: o êxito ao testemunhar consiste simplesmente em tomar a iniciativa de compartilhar Cristo no poder do Espírito Santo, deixando os resultados com Deus.
Deus não manda a gente converter ninguém. Vão e convertam as pessoas. Não. Vão e preguem o evangelho. Então, por isso que o Dr. Bill Bright dizia isso, que o êxito, o sucesso ao testemunhar consiste em simplesmente tomar a iniciativa de compartilhar a fé. Os resultados ficam com Deus. Eu não sou responsável por converter ninguém. Eu sou responsável por viver uma vida cheia do Espírito Santo e compartilhar a minha fé, o evangelho com as pessoas, crendo que o evangelho, de fato, é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Batizando, agora que essa pessoa responde ao desafio de Jesus, você a desafia para se identificar totalmente com Jesus, dando esse testemunho público por meio do batismo. É um testemunho público de algo que já aconteceu. Essa pessoa, quando diz sim para Jesus, ela morre para o mundo e começa uma nova vida para o Senhor. Então, quando a gente compartilha, essa pessoa recebe a Cristo, toma a decisão de seguir a Jesus, eu a desafio, eu caminho com ela até o ponto dela se identificar totalmente com o Senhor Jesus por meio do batismo. E essa experiência de morrer para o mundo e viver a nova vida não acontece só no batistério da igreja. É uma experiência para a vida inteira, até que Jesus volte a nos buscar ou que eu vá me encontrar com ele. E ensinando. E, de novo, o foco de Jesus é ensinando, não é ensinando todas as coisas que eu vos tenho ordenado, mas ensinando a obedecer todas as coisas que eu tenho ensinado. Então, você percebe que o desafio é mais, ou ela acontece além de uma sala de aula ou de um discipulado formal, em que a pessoa está com material, ali, uma apostila, seja o que for. O discipulado envolve a vida, porque envolve ou significa, implica em ensinar a obedecer as coisas que Jesus nos ensinou. E até quando eu ensino as pessoas a obedecer o que Jesus ensinou? Segundo Paulo, em Gálatas 4,19, até que Cristo seja formado em vós. Ou seja, é um projeto da vida inteira. Paulo, ainda falando lá em Efésios, diz até que todos cheguemos à unidade da fé, do pleno conhecimento de Cristo, à estatura plena da varonilidade de Cristo. Então, é um projeto que não tem fim. Ninguém se forma na escola de discipulado. Fala, não, agora eu tenho aqui meu certificado, sou discípulo de Jesus. Não, acontece durante a vida toda. A vida toda. Eu, durante muitos anos, fui ministra de educação cristã lá na primeira igreja. E era engraçado que cada ano a gente trazia os projetos novos, né, na área de ensino, e alguns irmãos olhavam assim o currículo e falavam, mas já passei por isso daí. Lidinha, eu não vou participar esse semestre, não, porque eu já assisti essa aula. Eu já vi essa parte aí, não preciso mais disso. E eu achava sempre interessante isso, porque eu falei, mas quando é que a gente se forma na escola do discipulado de Cristo? Quando você tiver num caixão assim? Ou quando Jesus voltar para buscar você e a sua igreja? Não tem outro caminho. Ninguém vai ser diplomado. O diploma vai ser lá naquele dia que nós estaremos diante do trono do Cordeiro, colocando aos seus pés as coroas, né, os nossos galardões, e adorando ao Senhor. Ali vai ser a colação de grau, a formatura. Quando nós ouvirmos o Senhor, vinde, benditos do meu Pai. Entra para o reino que foi preparado para vocês desde antes da fundação do mundo. A formatura é lá. Então, enquanto esse dia não chegar, nós devemos nos empenhar em aprender e ensinar. É um processo duplo. Enquanto aprendemos, ensinamos. Enquanto ensinamos, estamos aprendendo. E você que está envolvido de alguma maneira em algum processo de discipulado, sabe do que eu estou falando. Quando você começa a discipular alguém, caminhar com alguém, quem que mais aprende? Você. Você aprende mais. É um desafio que o Senhor lança para a minha vida e para a sua vida. Uma outra razão, por que eu e você devemos nos envolver em completar a missão, participar do cumprimento da grande comissão. Porque Jesus está conosco a cada passo do caminho. Ele diz, eis que estou com vocês todos os dias. Eu estou com vocês, você não está sozinho nesse projeto. Jesus não falou, vão, façam discípulos e boa sorte. Não, vão, façam discípulos e eu estarei com vocês.
A cada passo, a cada estratégia, a cada dia, a cada momento que você não sabe a resposta, eu estou com vocês. Quando você sabe a resposta, eu estou com você. Quando estiver sentindo dor, eu estou com vocês. Quando você sentir vontade de desistir, eu estou com vocês. Em todo o tempo o Senhor estará conosco. E como é que Jesus está sempre conosco? Primeiro, por meio do seu Espírito. Lembra Atos 1:8? Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Judeia, Samaria, os confins da terra. Ou seja, o poder para realizar a missão, para completar a missão, não é meu, não é seu, é do Senhor. É do Espírito Santo. Ele está em nós, ele nos concede poder para realizar a tarefa. Não é uma coisa que deve sair da minha cabeça com os meus próprios recursos. O recurso vem do céu. O mesmo que deu a ordem, derramou o seu Espírito para capacitar a mim e a você a cumprir essa ordem. Jesus também está conosco por meio da sua palavra, que traz para mim e para você instrução, conselho, estratégias, orientação. O currículo é a palavra de Deus no processo de discipulado. E o Senhor Jesus também prometeu estar conosco todos os dias por meio da sua igreja. A igreja provê, o corpo de Cristo provê o quê? O ambiente necessário e apropriado para o discipulado. A igreja também nos traz o incentivo. Por isso que lá no texto de Hebreus fala, não deixem de congregar-se. Não fiquem em casa. Essa conversa de eu vou ser crente em casa, e hoje é um movimento grande, né? Os desigrejados. É um movimento enorme. Então, a pessoa pode ser crente. Qual a sua igreja? Ah, a minha igreja fica lá na internet. Você tem o endereço do Meet da sua igreja, né? É o endereço... eu não preciso participar. E depois da pandemia, parece que essa tendência se acentuou, né? Há igrejas que os pastores decidiram, a liderança decidiu não transmitir mais a celebração, porque isso servia de incentivo para os cristãos ficarem em casa. Não, eu vou ficar em casa, eu ligo lá, não preciso me trocar, não preciso tomar banho, não preciso me arrumar para ir para a igreja, não. Pegar trânsito, bobo, imagina, né? Então eu vou ficar em casa. Então a igreja, o ambiente da igreja, da comunhão, o corpo de Cristo funcionando de maneira saudável, vai dar a mim e a você o ambiente apropriado, o incentivo apropriado para fazer discípulos, para ensinar as pessoas a obedecerem o que Jesus ensinou. Em último lugar, por que eu e você precisamos e devemos nos envolver no cumprimento da grande comissão? Porque a missão já é uma realidade no coração de Deus. O texto lá de Apocalipse... Opa, voltei. De Apocalipse 7, que eu não consigo ler nessa distância. Com licença, irmãos, deixa eu ver aqui. Depois disso, olhei e diante de mim estava uma grande multidão que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, de pé diante do trono e do Cordeiro, com vestes brancas e segurando palmas, e clamavam em alta voz: a salvação pertence ao nosso Deus, que se assenta no trono, e ao Cordeiro. Todos eles se prostravam. Todos os anjos estavam em pé ao redor do trono, dos anciãos e dos 4 seres viventes. Eles se prostraram com o rosto em terra diante do trono e adoravam a Deus, dizendo: Amém. Louvor e glória, sabedoria, ação de graças, honra, poder e força sejam ao nosso Deus para todo sempre. Amém. Então, quando a gente pensa em participar na tarefa de completar a missão, nós devemos nos lembrar que no coração de Deus, segundo o texto de Apocalipse 7, isso já é uma realidade. Essa foi a visão que o Senhor Jesus deu ao apóstolo João. E ele vê diante do Cordeiro e do trono pessoas que provinham de todas as tribos, povos, nações, etnias. Todos eles ali adorando ao Senhor. Então a ordem de ir fazer discípulos em todas as nações se cumpre em Apocalipse 7. Então, Deus não está nos chamando, Jesus não está nos enviando para uma missão impossível. Não tem o Tom Cruise lá fazendo aquelas manobras mirabolantes. O próprio Senhor Jesus está conosco, garantindo, em sua palavra, que essa missão é uma realidade, é um fato no coração de Deus. Eu não sei você, às vezes eu já fiz isso, pegar livro
E quando é romance, assim, né, que tem uma história, eu já tive a curiosidade, a tentação de ir lá no final para ver o que acontece no fim. Ou então uma série, né? Às vezes aquela série longa, será que vale a pena assistir? Deixa eu ver como é que termina. Eu sou tentada, às vezes, a fazer. Eu não tenho problema com spoiler, né? Até porque Apocalipse, o livro do Apocalipse, é o grande spoiler que Deus dá a mim, a você e a sua igreja. O fim da história, nós já sabemos. Deus já escreveu, está lá, disponível para mim e para você. Discípulos de todas as nações, povos, tribos, línguas e raças estarão um dia diante do Senhor, adorando o Cordeiro que morreu por mim e por você e que nos mandou ir e fazer discípulos. Amém, irmãos? Vamos orar. Senhor, nós te louvamos por tua maravilhosa palavra. Nós te louvamos pelo impacto que ela causa em nós. Mas nós pedimos mais do que isso. Nós não pedimos apenas um impacto emocional, mas nós pedimos uma mudança no nosso coração, que o Senhor cumpra a tua promessa de um dia tirar o coração de pedra, colocar um coração de carne. Livra-nos de sermos apenas ouvintes da tua palavra, enganando-nos a nós mesmos. Torna-nos praticantes daquilo que o Senhor tem nos desafiado. Fala conosco, desafia o nosso coração. Leva-nos a obedecer tudo o que o Senhor nos tem mandado. Queremos ser, de fato, discípulos do Senhor. Para isso, nós precisamos que o poder do teu Espírito encha a nossa vida e produza em nós os frutos que só o Senhor é capaz de produzir. Faz isso em nós, por meio de nós, na vida de cada um de nós nessa manhã, no nome e para a glória de Jesus. Amém, Senhor. Amém.